Oi, meus amores do sexto ano, bom dia, como é que vocês estão? Então, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre tipos de narrador e foco narrativo. Vocês tiveram aula com o Rubens sobre o gênero textual fábula, né? E vocês viram que a fábula é um gênero popular, né? Que tem sua origem século VI a.C., lá quando Esopo, né, começa a falar, a contar histórias, né, que essas histórias ela tinham os personagens principais, eles eram animais, né, e elas tinham a intenção de dar uma lição de moral, fazer com que a população agissem com sabedoria, né, e esses animais eles representam características humanas, tanto defeitos quanto qualidades, e eles têm a característica humana de falar, de pensar, etc. Então isso é o que caracteriza a fábula, né? Ela era contada boca a boca, foi passando de geração em geração. Hoje a gente tem registros dela escritos, isso é muito importante, né? A gente ter os registros escritos da fábula, tanto pela questão do alcance, onde é que os livros chegam, e também pela questão da estabilidade do conto, né? A gente não fica, era um rato, não, era um pato, não, era um gato. Fica uma coisa mais estável, certo? Então, fábula, como vocês viram com Rubens, é esse gênero textual, que ele é popular, ele teve sua origem através do povo, né? Através do imaginário do povo, e os personagens são animais, e tem a intenção da fábula é dar uma lição de moral, tá bom? Então é isso. Agora eu vou falar com vocês sobre narrador. Na página 45 do livro de vocês, o livro de língua portuguesa, tem assim, foco narrativo e tipos de narrador. Vamos lá para os tipos de narradores primeiro, tá? O tipo de narrador é o seguinte: quando você vai contar uma história para alguém, você chega para contar uma história para sua mãe, né? Existe aquela história que você vai contar, que basicamente eu vou chamar aqui de fofoca. Você vai contar sobre o que aconteceu com fulano, né? Você vai contar, minha vice fulano, aconteceu isso na vida dela, e ela fez assim, assim, assim. Quando você está contando essa história para sua mãe, sua amiguinha, seja lá o que for, você não é personagem dessa história, Você não é, você está só relatando o que você viu, relatando lá o que aconteceu. Então, você também é um narrador, está contando uma história. Só que você não é personagem dessa história, você estava só observando e relatando para alguém depois o que aconteceu. Isso se chama, dentro da ficção, narrador observador. Então, anota aí, observador. Tá? Narrador, observador. É aquele narrador que ele vai contar uma história que aconteceu, mas ele não é personagem dessa história. Ele é narrador, observador, beleza? E existe o narrador personagem. O narrador personagem é aquele que participa da história, tá certo? Então, ele não vai só narrar, aconteceu isso, mas ele vai narrar o que aconteceu e ele vai fazer parte dessa história, entendeu? Então, esse tipo de narrador, ele é um narrador personagem, beleza? Narrador observador, ele só olha e conta. O narrador personagem, ele conta, mas ele participa, tá? Ele pode ser um narrador personagem, ele pode ser o protagonista da história, ele pode ser lá o principal, personagem principal, ou não, tá? Ou não, ele pode ser só um coadjuvante, ele pode, sei lá, pode ser qualquer pessoa, o vilão, o antagonista, mas ele também pode ser o protagonista, certo? Então, é isso, tá? Vamos lá, recapitular. Narrador, personagem, é aquele que participa da história. Ele conta, mas ele também participa. Narrador, observador, ele não participa, ele só olha e fala, tá certo? Então, tá. Vamos agora para foco narrativo, tá? O foco narrativo é o jeito que aquele narrador vai contar a história. Se ele é um narrador personagem, ele tem
a possibilidade de contar essa história com foco narrativo em primeira pessoa. Como assim, professora? Primeira pessoa? Primeira pessoa do singular, né? A primeira pessoa do singular ou do plural. Quem é? Eu ou nós, né? Então ele pode contar essa história em primeira pessoa. Como é que ele faz isso? Falando, eu estava caminhando e aí eu vi um gato, assim, tá? Ou nós estávamos lá e de repente chegou um leão, certo? Assim, a primeira pessoa é eu e nós, tá? Lembrando, eu, tu, ele, nós, vós, ele. São os pronomes pessoais, lembram? Então, é isso. O narrador personagem, ele pode narrar tanto em foco, em primeira pessoa, quanto em terceira pessoa. Por quê? Porque se ele está participando da história, em algum momento ele vai dizer assim, fulano chegou. Então, dentro de uma história onde a gente tem o narrador personagem, tá? A gente vai ter essa possibilidade de ter o foco narrativo tanto em primeira pessoa quanto em segunda pessoa, tá certo? Ele vai ter essa mesclagem aí, porque ele vai falar, ele vai ficar o tempo todo eu, né? Ele vai falar, e aí fulano chegou, e aí aconteceu assim, fulano disse isso, fulano falou comigo. Então ele vai ter essa possibilidade de mesclar, tá? Já o narrador observador, como ele não participa da história, você vai ver só uma história narrada em terceira pessoa, tá certo? Por a terceira pessoa, que é ele, ela, eles ou elas. Ele vai falar sempre assim, o vizinho de fulano, o vizinho chegou, a menina fez isso, fulano fez isso. Ele nunca vai falar eu, porque ele não pode, porque ele só tá ali observando. Beleza? Narrador personagem participa da história, tá? Narrador observador só observa. Narrador personagem, ele pode narrar tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, tá certo? Narrador observador não pode em primeira, só em terceira pessoa, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês e deixar a página 46, na verdade a página 45 aí, o segundo quesito até a página 47, para vocês fazerem, porque eu vou fazer essa primeira questão aqui com vocês, para vocês terem uma noção. Vamos lá. Na página 45, foco narrativo e tipos de narrador, tem o seguinte. Releia a fábula O Leão e a Lebre. Vocês leram a fábula que Rubens pediu, né? E na página 40, e tem assim, o narrador dessa fábula, aí tem a opção. Ele apenas conta a história, isto é, ele apenas narra os fatos, ou ele também participa da história como personagem. Quem leu a história vai saber que ele não participa. Ele só chega lá na página 40, voltando lá, e diz, ó, um leão surpreendeu uma lebre para devorá-la, e tal. Acordando com o barulho, a lebre pôs-se. Então, ele só conta o que aconteceu, ele não participa em momento algum. Então, a opção correta aí dessa questão é a primeira, ele apenas conta a história. E no segundo quesito, já tá pedindo para você copiar da fábula um trecho que comprove a sua resposta. Você pode pegar qualquer texto que tenha ele falando o que aconteceu com a lebre ou com o leão. Tá certo? Qualquer acontecimento. Porque você tem que provar, né? Que ele é um narrador só observador, com foco narrativo em terceira pessoa. Tá certo? Aí tem pedindo para você ler esses dois outros trechos. E tem algumas questões aqui para vocês responderem, tá? Façam da página 45, né? Mas é da 46 até a 47, para casa, tá bom? Eu queria falar com vocês a respeito do paradidático. O paradidático dessa unidade é esse aqui, ó. Pantanautilus. Leiam esse paradidático, tá certo? Iniciem a leitura dele, que na próxima aula vai ser dito a data que a gente vai pedir a fichinha de leitura respondida, tá certo? Leiam, é um livro bem interessante, tá? Eu já li, então quero ver, tá? Iniciem a leitura, que na próxima aula a gente dá uma data para vocês entregarem a ficha de leitura respondida, tá bom?
Beijão, até a próxima aula.